Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Hoje é 15 de novembro de 2023 e o nosso devocional diário está no livro de 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo vai dizer que o evangelho chegou com muitas dificuldades ali em Tessalônica, muitos problemas para que o evangelho pudesse chegar aqui. Ele diz que no versículo de número 2, sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Quem anima é o Senhor. Deus é que deu ânimo a Paulo, a Timóteo, a Silas, para poderem levar o evangelho ali a Tessalônica, e ali aquela igreja foi sendo edificada pelo poder da palavra. E ele vai mostrar como que foi pregado o evangelho na realidade ali para aqueles irmãos. Muitos fazem do evangelho um estopim para poderem colocar somente as suas críticas, os seus pensamentos. Muitos usam o evangelho de maneira gananciosa, mas Paulo mostra como na realidade o evangelho precisa ser ministrado e pregado. Ele vai dizer que o evangelho chegou ali com honestidade no versículo 3. Ele vai dizer ali que foi buscando agradar a Deus, que lê as intenções do coração, que vê as intenções do coração do homem no versículo 4. Ele diz que foi sem bajulação e sem ganância que ele chegou ali até aquele lugar, e ele vai dizer também que foi sem busca de honrarias ou de privilégios no versículo de número 7. Paulo, ele faz uma analogia de que levou a palavra àqueles irmãos, que amou aqueles irmãos como uma mãe no versículo de número 7 e como um pai no versículo de número 11. É como se fosse da sua própria família, aqueles que são progenitores, que cuidam com amor e carinho. Era como Paulo estava tratando ali daqueles irmãos. A pregação necessariamente vai levar à prática, é o que nós vamos ver aqui. Ele os encorajou, ele os consolou, ele insistiu para a mudança de vida deles. Versículo 12, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. É viver de modo digno de Deus, esse é o objetivo da pregação. É um coração transformado, e um coração transformado vai levar a uma vida transformada. Paulo vai dizer que anseia ver aqueles irmãos. Ele está enviando a carta, não está lá. Ele anseia vê-los, mas até o Satanás conseguiu impedir Paulo por algumas vezes. Nós não podemos subestimar os ardis do inimigo. Olha o que diz os versículos 17 e 18. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis visitar-vos não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu. Então, nós temos que pensar e ver que realmente a obra do Senhor é debaixo de muitas lutas, dificuldades, problemas, tribulações, como Paulo vai deixar muito claro aqui, e ainda há o inimigo de nossas almas tentando impedir que prossigamos. Mas Paulo não parava, o evangelho continuava e era levado. E ele vai dizer no finalzinho aqui, ele termina com uma declaração extremamente intensa, versículos 19 e 20. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Cuidar e levar o evangelho ao próximo, no fim, é o que garante a alegria e a glória diante de Deus. Será que nós temos sido assim? Será que nós temos levado o evangelho ou temos olhado para as circunstâncias e para os problemas, para as dificuldades? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele forças para que tenhamos sim também o que apresentar diante dele, ou seja, o cuidado ao próximo, cuidar dos irmãos, não olhar para as dificuldades, as ciladas do inimigo estão sempre diante de nós, mas nós passarmos por cima dela para vencermos, porque o Senhor é quem nos dá ânimo para continuar. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada e a paz do Senhor.